Olá pessoal, hoje nós vamos falar de literatura e o nosso tema é naturalismo. Nós vamos começar juntamente comigo. Eu quero que você abra aí o livro didático na página 138 para poder acompanhar essa aula de hoje. Muito bem, nós vamos começar a falar do naturalismo a partir dos pressupostos filosóficos e científicos. Bom, a concepção naturalista ela surge na França na segunda metade do século XIX, e com ela as narrativas literárias tinham uma descrição muito objetiva e impessoal. E esse naturalismo, ele como sendo uma extensão do realismo, ele vai trazer ali uma influência como as influências que o realismo teve. Por exemplo, o positivismo de Comte, que é aquela visão de que o conhecimento único e verdadeiro ele vem da ciência, não existe outro conhecimento, não existe outra forma de adquirir conhecimento verdadeiro, conhecimento confiável, que não seja o conhecimento científico. Essa é a visão de Comte, que vai influenciar o naturalismo por ser também um desdobramento do realismo. Além disso, nós temos ali os valores científicos de Darwin, principalmente com a teoria da seleção natural, que vai influenciar isso aí e acaba questionando essas visões científicas, questionando uma visão teológica que era uma defesa feita pelo romantismo. O romantismo era muito próximo das visões teológicas, principalmente da Igreja Católica. Com o naturalismo, com o realismo, com essas estéticas realistas, nós temos um distanciamento dessa visão teológica, dessa visão que acompanhou em algumas épocas a literatura. Bom, esse questionamento dessa visão religiosa e esse pensamento científico vai criar uma nova visão laica da criação do homem, né? A criação afastada da visão religiosa, defendendo aquela visão de que o homem ele não vem do criacionismo, da criação feita por Deus, mas vem de uma outra forma, que é justamente a teoria da evolução de Darwin. Isso vai mover o naturalismo com algumas questões bastante interessantes. Por causa dessa visão cientificista, o naturalismo ele vai apresentar uma verossimilhança muito grande, uma verossimilhança concreta, não vai ser nada abstrato. Essa verossimilhança, ela muitas vezes vai ser tratada de uma maneira crua, de uma maneira rude. Você vai perceber, nós vamos comentar algumas obras do naturalismo, e você vai poder perceber como que o escritor naturalista ele trata essas questões de uma maneira muito crua, muito rude, sem nenhuma maquiagem, podemos assim dizer. Bem, e aí os seus autores ficam tentando provar, através das escritas, essas teorias, a teoria do determinismo, que o homem é produto do meio, essas visões científicas. Além disso, nós temos ali um levante da classe proletariada, os trabalhadores começam a se organizar, surgem os primeiros sindicatos dos trabalhadores. Esses trabalhadores que saem alguns do campo, vêm para a cidade para trabalhar nas fábricas, e eles vão habitar lugares insalubres, lugares com condições muito ruins. Isso fica muito claro, fica muito bem retratado na obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é uma das principais obras do naturalismo. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ela. E o naturalismo ele vai tratar não as questões da sociedade como um todo, como nós falamos no realismo, mas ela vai tratar mais a questão do indivíduo, o indivíduo e as suas mazelas, o indivíduo e as suas misérias, porque ele vai querer provar que o homem ele vai se tornar o produto do meio, não importa como ele nasceu, quem ele seja, se ele for colocado num meio de corrupção, de degradação, o destino dele é essa corrupção, é essa degradação. E por isso o naturalismo vai recusar qualquer traço de fantasia, de sonho, sentimento. Ele vai se ater, ele vai se prender numa ótica de objetividade, de realidade, vai tratar isso de uma maneira
muito crua. O romance Thérèse Raquin, de Émile Zola, desculpe-me, ele é considerado a primeira obra naturalista no mundo. Aqui no Brasil, a primeira obra naturalista foi O Mulato, de Aloysio de Azevedo. E é por este autor que nós vamos começar a analisar os autores e obras. Bom, isso está na página 139, Aloysio de Azevedo, e ele foi um autor e escreveu obras bastante interessantes que valem a pena ler. Eu sou suspeito porque eu sempre gosto de estimular a leitura e principalmente leitura de clássicos. Eu acho que a gente deve ter acesso à leitura dos clássicos, não por ser, não vou entrar naquele mérito de dizer, porque os clássicos são obras de boa qualidade. Não só apenas os clássicos são de boa qualidade, mas nós não podemos nos esquecer que se eles são clássicos é porque de fato eles têm alguma ou muita contribuição para trazer até nós. Bem, Aloysio de Azevedo, ele vai retratar o Rio de Janeiro, vai retratar algumas situações de mazelas que eu havia antecipado, principalmente na obra do Cortiço, e ele vai mostrar esse processo de transformação da cidade grande, o Rio de Janeiro como uma cidade grande, né? O Rio de Janeiro naquela época ela estava passando por um processo de transformação econômica, um processo de evolução muito rápida, e a gente sabe que naquela época, ainda bem, porque hoje em dia é muito diferente, o crescimento das cidades eles se davam de uma maneira desordenada, não havia um planejamento, então você via construções irregulares, construções deficitárias, construídas em lugares que não deveria. Graças a Deus que isso foi naquela época, porque hoje em dia nós não temos esse tipo de problema. As cidades são bastante organizadas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as nossas cidades são muito bem organizadas, são muito bem planejadas. A gente não vê esse tipo de situação de miséria instituída em alguns lugares. Mas muito bem, nesse processo de formação da cidade do Rio de Janeiro, vai se desenvolver uma nova classe social. Que nova classe social é essa? O proletariado. Lembra que eu disse que o proletariado ele estava começando a se organizar? Por quê? Porque as fábricas estavam surgindo, o comércio estava se estabelecendo, então houve essa migração do homem do campo, houve esse êxodo do homem do campo para a cidade. Então a cidade começou a ser povoada, então ou passou por um processo de desenvolvimento em que a classe proletária foi surgindo. E essa classe ela não tinha muito dinheiro, ela não tinha condição econômica de comprar uma propriedade enorme, uma propriedade confortável, então elas iam procurar, mas elas precisavam de moradia na cidade. Então, por isso, começaram a surgir, naquela época, construções que eram grandes construções, grandes espaços, em que eles faziam pequenos cubículos, quartinhos mesmo. E aqueles quartinhos eram alugados, não para uma pessoa, mas famílias habitavam naqueles quartinhos. E esse monte de quartinho havia num determinado espaço daquele amplo local, 1 ou 2 banheiros, que era de uso comum. Então era uma confusão muito grande, uma loucura, tanta gente habitando num espaço para utilizar um único banheiro. Então por isso não era incomum que as pessoas urinassem nos cantos, que defecassem em lugares mais escondidos, mas que estavam ali. As pessoas escovavam, faziam seus asseios todos no mesmo lugar, porque ali era o espaço que se tinha para fazer todas as coisas. As mulheres lavavam as roupas ao mesmo tempo. Enfim, era um ambiente totalmente sujo, totalmente insalubre. E é esse ambiente que o Aloysio de Azevedo vai retratar na sua obra O Cortiço. Ele vai falar dessas construções que eram os cortiços que foram surgindo no Rio de Janeiro, e a partir das personagens que habitam naquele cortiço, ele vai tratar várias situações que são peculiares do ser humano. Ele vai tratar situações que são as misérias do homem, a fim de comprovar a teoria do determinismo, a teoria de que o homem ele é produto do meio,
a teoria de que o homem, no fundo, não passa de um animal, em algum momento o seu instinto vai se manifestar. Então nós vamos perceber tudo isso nessa obra do Aloysio de Azevedo. As principais características, está lá no livro de vocês na página 139, você vai perceber uma linguagem extremamente agressiva, uma linguagem crua. Você vai perceber ali que ele não vai ter nenhum cuidado de ter um refino da linguagem, de dar uma maquiada para não agredir, não ofender, não chocar o leitor. Ele vai ser muito agressivo e essa linguagem ela também vai ser permeada de termos científicos, porque tem a influência do cientificismo. Outra característica é que as cenas apresentadas no livro, ele vai ser apresentado em toda a sua sordidez, em toda a sua sujeira, em toda a sua podridão. Então ele vai relatar aqueles momentos, aquelas cenas, aqueles ambientes que eu lhes disse que vai ser retratado no Cortiço. Ele vai retratar de forma bem crua, bem ácida, sem nenhum tipo de censura. Por isso, alguns aí tentam até proibir essa obra por acharem que ela é uma obra imprópria, mas isso é outro assunto. Uma outra questão, uma outra característica é a denúncia da degradação social, como um ambiente mórbido, um ambiente sujo, um ambiente insalubre, um ambiente que é impróprio para a vida humana pode causar a uma pessoa. Aquela pessoa que for habitar num espaço tão ruim como aquele, ela vai se tornar uma pessoa ruim. Isso tem a influência do determinismo. Você vai encontrar lá, por exemplo, uma personagem que se chama Pombinha, e a Pombinha ela é uma moça muito recatada, uma menina que ela cresce no cortiço, uma menina pura, casta, e inclusive há uma parte do livro que ele vai descrever a primeira menstruação, a menarca da Pombinha, e ele não é nada romântico nessa descrição. Pelo contrário, ele vai tratar ali como se fosse uma questão de animalesca mesmo. Quando ele vai descrever as mulheres dando de mamar aos seus filhos, ele vai dizer que as mulheres com as suas tetas alimentavam suas crias. Você vai perceber ali o que a gente chama de zoomorfismo, que é essa colocação do homem como um animal. A gente vai perceber isso. Então a gente vai observar no desenvolvimento do enredo desta obra que ele vai, a partir das personagens, tratar cada questão das mazelas do ser humano. Bom, nós temos ali personagens, o João Romão. Quem era o João Romão? O João Romão era um português ambicioso que tinha um comércio e ele tem a ideia de construir o cortiço. Ele era o dono do cortiço. E ele tem ali uma amaziada, uma negra, que ela não era alforriada, era uma negra fugitiva, chamada Bertoleza, que ele usava. A palavra certa era essa. A Bertoleza era um objeto nas mãos de João Romão. João Romão se satisfazia com ela. João Romão tinha a Bertoleza como a cozinheira do seu comércio. A Bertoleza era a mulher que lavava as suas roupas. E a Bertoleza era uma negra que ela guardava uma certa quantia. Ela estava sempre, tudo que ela recebia, porque ela não lavava roupa somente para o João Romão, ela lavava roupa para fora. Então todas as roupas que ela lavava, todo o serviço que ela fazia para fora, ela guardava esse dinheiro. E ao guardar esse dinheiro, ela tinha um objetivo. Ela queria até o seu senhor, porque ela era fugitiva, e comprar a sua alforria. O João Romão a convence de que se ela fosse até lá, ela poderia, ao invés de ser liberta, ser presa pelo senhor e o senhor ainda se apossar do dinheiro dela. Então ele a convence, ela dá o dinheiro para que ele vá até o seu senhor comprar a alforria. Ele traz uma carta de alforria falsa, apresenta para ela, fica com o dinheiro dela e aquela mulher fica acreditando que ela é alforriada. A Bertoleza é essa amaziada do João Romão, é uma outra personagem desse livro. Nós temos o Jerônimo e a Rita Baiana. O Jerônimo é um homem que vai morar com a sua família, um homem, um pai de família, um homem responsável, e ele se encanta pela Rita Baiana, que era uma mulher sedutora, uma mulher que o encantou, que o enfeitiçou, e eles acabam morando
no mesmo cortiço que a família do João Romão morava. Ele larga a família para ficar com a Rita Baiana. E aí nós temos a teoria do determinismo comprovada nessas personagens, Jerônimo e Rita Baiana. No livro de vocês aí tem um trecho, dá uma lida sobre isso. Há outros trechos que falam também das personagens. E nós vamos parar essa aula por aqui, encerrando sobre o cortiço. Nós vamos falar numa outra aula sobre Raul Pompeia e Adolfo Caminha. Um grande abraço, até a próxima.